Você sabia que na relação humana a lógica é um caiaque no mar de emoções? Hoje eu vou falar sobre isso, sobre a relação sua com você mesmo e da sua relação com os outros seres humanos, criando um ambiente propício para que vocês trabalhem na eficácia e na eficiência do seu negócio. A gente vai falar muito sobre a cooperação e a intercooperação. Eu sou Pedro Renato Guazelli, sou médico, anestesiologista, mestre em medicina farmacologia pela Unicamp, doutorando em farmacologia pela Unicamp, médico do trabalho. Estou aqui junto com você nesses vídeos para apresentar a nossa visão do cooperativismo e da relação das pessoas para o século XXI. No livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen Covey, o grande professor americano coloca esses 7 hábitos como uma sequência muito interessante, muito inteligente. Ele cria uma lógica em algo que seria tem muita relação com as emoções. O primeiro hábito ele coloca uma proatividade. Eu disseco essa proatividade, que é ser proativo, é buscar, a fazer acontecer. Eu coloco numa relação boa em relação do que está acontecendo com o mundo de hoje, que é ligar a intenção com as ações. É muito comum a gente ter a intenção boa, e nós somos seres que criamos 50 mil pensamentos por dia na nossa mente ou nas nossas mentes, e esses 50 mil pensamentos, cada pensamento gera uma ação, que gera uma emoção, que gera uma expectativa, que gera uma ação e que gera uma atitude. Desses 50 mil pensamentos, muitos pensamentos são pensamentos corretos, pensamentos que têm ligação com o empoderamento da sua ação. E alguns, grande parte deles, acaba sendo pensamentos fantasmagóricos. A gente cria muito fantasmas, E esse é um grande ponto nessa relação desse mundo da lógica com o mundo emocional e com o mundo espiritual, das inteligências, das 4 inteligências, como nós citamos já em outros vídeos, das 4 inteligências do ser humano, que todas elas, que é a emocional, a espiritual, a física e a mental, que vem do poder de observar. Ao mesmo tempo, essa relação da lógica desse mundo denso com a espiritualidade, o mundo da evolução do ser humano e que vem acontecendo, é exatamente a alegação de como que nós podemos transferir essa relação, esse ponto do mundo da intenção com o mundo da ação. Na evolução humana, a grande sacada que eu vejo hoje, quanto mais você estuda, mais chegamos perto disso, é que a intenção tem que estar ligada com a ação. Porque muitas vezes nós criamos intenções, ou temos as intenções corretas, mas não agimos em cima dessas intenções, e isso pode deixar uma situação terrível para a nossa vida no dia a dia. Porque tem uma relação da gestão, da eficácia, da eficiência, tem uma relação direta com o que você enxerga, como você cria os pensamentos ou desencadeia os pensamentos corretos e sai dos pensamentos não corretos. Como seriam esses pensamentos? Esses pensamentos corretos são os pensamentos de fortalecimento, de empoderamento, de verdade em cima daquilo que você é capaz. E como você é capaz, com certeza são pensamentos que vão levar você ao sucesso. O outro tipo de pensamento, ou outro tipo de cascata de pensamentos, são os pensamentos de vitimização, que é o que faz com que você se recolha e perca, na verdade, todas as qualidades que Deus te deu e não produz absolutamente nada em termos de melhoria para as pessoas, e pelo contrário, isso acaba sendo um peso, Porque a vitimização leva você ao fracasso e o empoderamento leva ao sucesso. A relação da intenção com a ação é muito claro, porque vou contar uma história aqui da relação pessoal da sua vida, por exemplo, no casamento. Você é uma pessoa casada, muito bem relacionada, bem intencionada, e você sai do seu trabalho, vamos contar aqui uma história de um senhor, de um rapaz aí, que está casado, vai levar para casa, e na cabeça dele ele fala, eu vou levar um buquê de flor para minha esposa. E nesse caminho ele vai pensando que vai levar o buquê. Chega na frente da floricultura, tem muitos carros, está difícil para parar. Ele fala assim, puxa vida, eu vou deixar para amanhã eu compro. E ele vai para casa, vai chegar em casa na visão dele com a intenção que ele comprou essas flores, entendeu? Só que ele chega em casa sem as flores.
E ele chega já com uma intenção totalmente correta, muito bem feliz, porque ele fez uma boa ação, só que ele não fez a ação, ele não está com o buquê de flor, ou não está com as flores nas mãos. A esposa está no momento daquele momento ali de dificuldade por algum motivo e acaba sendo ríspida com ele naquele momento que ele chega. Ele olha e fala assim: puxa vida, eu sou um cara tão bem intencionado, trouxe flores para minha esposa, só que ele não trouxe, na cabeça dele ele trouxe. E ela olha e fala assim: poxa vida, o que esse meu marido está querendo falar comigo agora, bem na hora que eu estou numa dificuldade? E ali começa uma situação negativa de relacionamento. Mas por quê? Porque ele não agiu. Então, o grande segredo da vida e da evolução desse mundo aqui é você ter a intenção casada com a ação. Porque muitas vezes nós temos as intenções corretas, mas não temos as ações. E por que não temos ações? Por motivo que eu acabei de contar dessa historinha de agenda, vou fazer amanhã, hoje eu não faço, procrastinar aquilo que deveria ter sido feito, ou medo mesmo, medo do ser humano, medo assombra o ser humano e acaba não tendo ação daquilo que levaria ele ao sucesso ou uma vida muito mais gratificante para ele e para as outras pessoas e vivendo uma vida plena. Então o primeiro hábito que ele coloca, que é ser proativo, é o just do it, que é o simplesmente faça. É até o lema de uma grande produtora de produtos esportivos, né, que desenvolve o projeto da marca ser o Just Do It, que é o simplesmente faça. Então, o grande ponto desse plano é você estar disposto a ter a intenção correta e agir. Então, vem o primeiro hábito da proatividade. Com o primeiro hábito, você acaba sendo uma pessoa extremamente desenvolta. E isso faz com que você crie energia correta e essa energia volta para você e volta para as pessoas que você ama. Então, o primeiro grande hábito é ser proativo. Depois que você começa a ter esse hábito e desenvolve esse hábito, porque nós somos seres formados de hábitos, né? E esse é o grande ponto desse plano. Formou o hábito correto, você tem a consequência daquilo que vai ser bom para você, porque a lei da ação e reação é inexorável, ela existe, né? Se você prega o bem, você vai ter o bem. O contrário é verdadeiro também. O ponto crucial desse primeiro hábito é fazer a intenção estar casada com a ação. Quer dizer, as intenções e as ações casadas no mesmo plano, no mesmo momento. Isso é muito importante para que você não crie pensamentos de perda de empoderamento e de vitimização. Porque essa relação sua com você mesmo tem a ver com a autoestima, que é exatamente o conceito de você saber que você é capaz. E quando você tira esses medos da frente e age de frente àquilo que você quer, você cria empoderamento, isso cria um ciclo virtuoso de sucesso. Isso faz muito bem para você. Ponto. Na relação com as outras pessoas, a mesma coisa, que é essa história que eu acabei de contar, que é a história da intenção de levar uma flor para a esposa, mas só teve a intenção, não teve a ação. E a esposa não ficou sabendo que você estava com a ação correta, com a intenção correta, porque você não teve ação. Lógico que se aquela pessoa que teve a intenção de comprar um buquê de flores, como eu contei a história, e levasse esse buquê de flor, na hora que chegou em casa, a esposa poderia estar muito triste, mas na hora que ela vê aquele buquê de flor, ela se sente extremamente agradável, extremamente feliz com um carinho lindo que esse marido trouxe. E esse é o grande segredo. Ali começa a relação humana. Por quê? Porque nesse mundo nosso, nesse nosso plano, a lógica na relação humana é um caiaque no mar de emoções. Isso vai se conseguir viver com as pessoas se você entender que as emoções elas têm mais prioridade do que a lógica nesse mundo nosso e da relação humana. E aí entra a cooperação em si. Você só pode cooperar quando você conseguir entender esse conceito, que é o primeiro, seja proativo. O segundo ponto que Stephen Covey coloca nos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes é começar com o objetivo na mente. O ponto de começar com o objetivo na mente é trabalhar exatamente a sua meta, o que você quer. Mas essa relação é muito interessante, porque esse colocar um objetivo na mente é seu, pessoal. Quando você fala em time, em grupo, primeiro, antes de colocar a meta que você quer, você tem que achar as pessoas. Esse é o grande ponto da diferença do que a gente vai construir no futuro. Então, falando de você individualmente, de nós individualmente, começar com o objetivo na mente é o que eu quero, qual é a meta que eu tenho. E a meta, ela pode ser de longo prazo e curto prazo. E colocando os seus objetivos de maneira interessante, importante, você vai trabalhar de maneira estratégica. Segundo o outro grande guru, o grande professor de administração americana, que é Robert Kaplan,
ele conta e ele fala que estratégia sem tática é o caminho mais longo para a vitória. Agora, a tática sem estratégia é o barulho que prenuncia a grande derrota. Se você não tem um objetivo muito claro na sua mente daquilo que você quer, você não vai conseguir ter estratégia. E aí tudo que você fizer durante o dia, ou na sua vida, no seu dia a dia, é tática. E isso pode levar você para um caminho não tão adequado, porque como você tem 50 mil pensamentos que passam na sua mente todos os dias, esses pensamentos elas são gerados de maneira, vamos dizer assim, se você não souber coordená-los, você cria um ambiente de muitos medos e fantasmas e mentiras, porque o mundo que nós vivemos existem muitas notícias que não são tão agradáveis aos nossos ouvidos, e isso pode desencadear uma reação de pensamentos equivocados e por consequência, medos. Quando você não tem uma estratégia e uma meta de médio e longo prazo, a tática toma conta desse seu dia a dia. E isso não é bom, por quê? Porque pode levar você exatamente ao conceito dessa frase. Estratégia sem tática é o caminho mais longo para a vitória. Tática sem estratégia é o barulho que prenuncia a grande derrota. E esse é um dos motivos, de maneira lógica, em termos de figura de gestão, de muitas pessoas não estarem satisfeitas com a vida em termos de sucesso. O sucesso, na verdade, não é um ponto de chegada, é um caminho que você percorre. Eu sempre gosto de lembrar que se o caminho do castelo não vale a pena ir para o castelo. Mas aí nós entramos num outro plano, que é o plano da relação de uma meta que você faz com outras pessoas, através de um sonho, através de uma luta dentro de uma corporação. E aí que entra o cooperativismo também, não só na essência do cooperativismo em si, da parte operacional, mas a parte estratégica, na parte da eficácia que o cooperativismo traz para nós. Por quê? Porque é muito melhor, além de você fazer o seu sucesso pessoal, o sucesso junto com outros grandes amigos e grandes pessoas. E depois a gente vai falar também de como achar essas pessoas. Existe um algoritmo para você achar os melhores sócios, as melhores pessoas para estar com você nessa jornada. Mas começando com o objetivo na mente, é o segundo passo para que você consiga ter uma vida de sucesso. O que eu quero, qual é o meu sonho, o que mais me toca dentro do coração em termos de entusiasmo. E como é que você descobre se esse objetivo, começar com o objetivo na mente, esse sonho, essa meta, essa grande vontade, é exatamente o sonho correto para você? Quando você fica entusiasmado por esse sonho, quando você tem um entusiasmo por esse sonho e você se transforma numa pessoa extremamente entusiasmada e todo dia, todo minuto do seu dia, você vive muito energizado com esse entusiasmo, porque entusiasmo vem de Teos, a deusa do oráculo, que na antiga Grécia, as pessoas que produziam, que plantavam, elas iam conversar com Teos, que era a deusa do oráculo, tinha uma produção muito melhor. Isso quer dizer que elas estavam possuídas por Teos, a deusa do oráculo. Então o entusiasmo vem possuído por Deus. Esse é um conceito de gestão, de você saber se você está ligado àquele sonho que te faz movimentar a sua própria alma. Esse é um ponto. Então, começar com o objetivo na mente tem uma relação direta com você na sua jornada e também com a meta e o sonho realizado com esse grupo que você vai encontrar na sua vida. Esse é um grande ponto do nosso tema, que é o cooperativismo na essência dele, buscando o melhor para todos. Esse é o segundo passo, e um passo interessante, o segundo grande hábito de você trabalhar para o seu sucesso e o sucesso das pessoas que você ama. Dentro do conceito dessa visão da relação humana, a lógica ser um caiaque no mar de emoções, agora a gente entra num perfil da emoção trabalhando com a lógica casadas. Esse é um grande ponto. O terceiro grande hábito é, primeiro, o mais importante. Esse hábito que vai desenvolver dentro do teu coração o pensamento lógico e ao mesmo tempo ligado às emoções, para que você possa buscar o sonho que te faz girar, que faz você ter força, energia, do entusiasmo, porque o grande segredo da vida é viver entusiasmado, porque o entusiasmo ele contagia, né? Esse é um ponto. A hora que você trabalha no primeiro mais importante, você consegue traduzir para a lógica aquilo que vai ser agregador dentro do teu coração e do teu sonho, daquilo que você quer como meta. Exemplo, o Steven, ele coloca um quadrante muito interessante,
que ele coloca importante e não importante, urgente e não urgente. Essa intersecção desses 4 palavras, importante e não importante, urgente e não urgente, é exatamente o quadrante que vocês têm que estar e qual é o tempo que você dispõe nesses quadrantes aí. Pensando no não importante, é aquilo que não é importante para a sua vida ou daquilo que você sonha, naquele caminho que você quer obter no seu sonho. Então esse não importante você não deve ficar em momento nenhum. O que seriam esses não importantes? Situações de falar sobre situações que não tem nada, não diz respeito a você, sobre pessoas. Eu gosto daquela história que grandes pessoas são divididas em grandes, médias e pequenas, né? As pequenas falam de pessoas, as médias falam de eventos e as grandes falam de sonhos, ideias. Nós temos que nos transformar numa energia entusiasmante quando nós vamos nos transformarmos em pessoas que trabalham com energia muito alta ou energia contagiante, quando você fala de ideias. O grande segredo da vida é viver perto de pessoas que buscam ter as melhores ideias e casar essas ideias para que a gente possa buscar esse sonho maior. Então o não importante seria uma relação com pessoas que falam de pessoas, por exemplo. Isso não leva a lugar nenhum, né? E não importante. E não urgente, então, nossa, aí é assistir carga de TV que não tem relação nenhuma, jornais que traz notícias ruins, isso não é bom para você. O importante, vamos ficar no importante e urgente? O importante e urgente não é um bom lugar para você estar. Você tem que ter um lugar antes do importante e urgente. Seria um importante não urgente. Porque se você tiver o hábito de trabalhar o não urgente e importante, esse importante e não urgente não vira importante e urgente. E um erro crasso do nosso é trabalhar, às vezes, só deixar a urgência acontecer. Aí você sai correndo atrás da situação de prejuízo. Tem uma história que eu gosto muito do administrador que estava tendo fogo no escritório dele. Um computador começou a pegar fogo, só um computador. Ele chamou os bombeiros chegaram imediatamente. Como chegou a alastrar o fogo estava ali no computador. E os bombeiros chegaram e jogaram água nesse computador, mas jogaram em tudo. Todos os computadores foram tomados pela água do bombeiro com a mangueira e com a força da mangueira do bombeiro. Terminou, conseguiu apagar o fogo. O administrador olhou para o bombeiro e falou assim: me desculpa de o que eu vou observar, mas puxa vida, vocês destruíram todos os meus computadores? Aí o bombeiro respondeu: quem apaga incêndio não faz qualidade. O senhor gostaria que fosse qualificado, mas a gente não faz isso porque a gente apaga incêndio. É uma historinha para lembrar que quem apaga incêndio não consegue ter a visão de qualidade tanto para a sua própria vida como para a relação de empresa, de negócio, de business, de gestão e de relação de gestão de pessoas. Então, o terceiro hábito, que é o primeiro mais importante, é trabalhar aquilo em termos de planejamento. O que é importante, que não é urgente e que pode virar urgente. Vamos trabalhar em cima disso. Isso é uma questão de acertar a agenda. O grande ponto da agenda também tem relação com a história da intenção e da ação. Quando você confia demais na sua memória, isso é muito perigoso, por isso que é bom trabalhar com a sua agenda, escrever, para que você tenha noção exata daquilo que você deve fazer no dia posterior, porque senão você se perde mesmo na intenção, porque a intenção ela foge muito rápida. Por isso que é importante ter ação junto com a intenção. Uma outra coisa que eu coloco dentro dessa história, uma vez perguntaram para mim: Pedro, qual é o sentido da vida? A vida, se você parar e pensar, ela não tem sentido. Como não tem sentido? Não. Quem dá o sentido é você. A vida é como se fosse uma lousa em branco e você escreve a sua história, escreve o sentido da sua vida nessa lousa. Esse é o grande ponto. Quem dá o sentido da vida nessa vida é você. Por isso que a vida parece que não tem sentido. E aí que entra ser proativo, começar com o objetivo na mente e trabalhar primeiro o mais importante. Esse é a sequência dos 3 grandes hábitos que vão transformar você numa pessoa independente. Quando você consegue ter noção de ser proativo, quer dizer, casar a intenção ou as intenções que você tem com as ações imediatas, quando você trabalha em ter um objetivo muito claro na mente, trabalhar de maneira estratégica, entendeu? É estratégia a palavra.
e ao mesmo tempo trabalhar no que é importante, não urgente, para que você consiga chegar nessa sua meta que você quer, nesse sonho, você ficou uma pessoa independente. Esse é o grande ponto dos primeiros 3 grandes hábitos que Stephen Covey coloca. Aí a gente chega num ponto de independência. Agora a gente vai entrar na relação da cooperação, da interdependência. A partir do momento em que você trabalhou a independência sua, nesses 3 grandes hábitos, você consegue pular, agora passar para o mundo da cooperação, que é trabalhar em comunhão com o outro. A primeira regra nesse momento, seria o 3º grande hábito, é a lei do ganha-ganha. Eu só posso fazer algo que o outro ganhe comigo. Isso é uma regra e é um princípio de relação humana e de integridade humana. Porque a base da integridade tem uma relação direta com o quanto você quer ver o outro melhor que você. É exatamente o mundo contrário do que muitas pessoas pensam. Eu tenho que ganhar para que você ganhe, eu tenho que fazer você ganhar para que eu ganhe. Essa relação do ganha-ganha. Você começou a entender o que é ser o mundo da cooperação, o mundo do trabalho em comunhão e o mundo do século XXI que já nasceu. Esse mundo mais espiritualizado e mais da comunhão com as outras pessoas. Quando você pensa na lei do ganha-ganha, você quer ensinar e aprender. A relação humana é feita de aprendizado e ensinamentos. Quanto mais você aprender, ou quanto mais você aprender, quanto mais você ensinar, mais você aprende. E a mesma coisa a troca. Para você ter uma relação de ganha-ganha, você tem que ter um ambiente propício para isso. E isso vem do quanto você quer criar esse ambiente. Aí vem da sua paciência, do carinho, da relação com as outras pessoas, de saber entender o outro, nesses 3 grandes hábitos que você começou construindo no começo. Então esse mundo da cooperação é a lei do ganha-ganha. Depois desse hábito da lei do ganha-ganha, que é criar a ponte dourada entre você e a outra pessoa que está com você, no casamento, na relação de trabalho, na relação de amizade, você conseguiu passar já por uma outra escala, que além de ser independente, agora você está aprendendo a ser interdependente. A interdependência, ela vem de uma relação em que os dois podem viver muito bem de maneira independente. Esse é o grande ponto do casamento, né? Ninguém depende de ninguém e ao mesmo tempo querer ficar juntos porque se amam. E qualquer relação humana tem que ser dessa forma, não só o casamento, uma empresa também tem que ser assim. Então a gente tem que ter uma relação direta de companheirismo e de querer ver o outro melhor do que antes de você conhecê-lo. A Madre Teresa de Calcutá tem uma frase dela muito bonita que ela fala assim: não se permita a passar pela vida das pessoas e não deixá-la melhor do que você encontrou. Não se permita passar pela vida da pessoa e não deixá-la melhor do que você encontrou. Esse é um jargão de solicitude, de carinho, de ganha-ganha, de tudo que tem de bom nesse plano. Ela resume nessa frase a vida de uma pessoa que veio para agregar valor nesse plano e com certeza melhorar a vida de todos que a cercam. A lei do ganha-ganha, que seria o 4º grande hábito, é muito importante para você criar essa ponte dourada. Saber interpretar a situação, saber interpretar o que o outro quer, como eu posso ser solícito, como eu posso ser agradável, como que eu posso somar essa vida a essa vida que está do meu lado. Esse é um ponto. O 5º hábito é a frase que eu curto muito, que até tem relação direta com Cristo, que é primeiro compreender para depois ser compreendido. Para ter esse hábito, que é o 5º, você tem que primeiro compreender para depois ser compreendido. Você tem que aprender a ouvir mais. Eu gosto muito de situações interessantes que eu ouço muito na internet, na vida já costumeira, né, de ter bastante curso de relação humana, de gestão, muitos cursos para orador, né, para palestrante. Mas eu nunca vi um curso para ouvinte. E o grande segredo do aprender a compreender para depois ser compreendido é aprender a ouvir, né? E o grande ponto da vida é ouvir. Agora, nessa relação de ouvir o outro, é interessante você também, o Peter Drucker fala isso, que as pessoas elas aprendem de maneira diferentes, cada uma aprende de um jeito. Você ali coloca 4 focos de aprendizado. A pessoa que ouve, a pessoa que lê, a pessoa que escreve e a pessoa que fala.
Olha que interessante. O canal de comunicação dessas pessoas. O canal é ouvir. Essa pessoa ouve muito bem. O outro é escrever. O canal de comunicação dela. O outro é falar. E o outro é ler. Interessante, porque esse lado da comunicação, para você conseguir compreender o lado do outro, é essa relação dessa visão quaternária que Peter Drucker coloca, que como as pessoas aprendem. Aprendem ouvindo, lendo, escrevendo ou falando. Interessante você ter a percepção e a observar como que esse interlocutor que está com você, pode ser seu filho, pode ser sua esposa, pode ser seu amigo, pode ser seu sócio, pode ser um colaborador, pode ser um cliente, pode ser um chefe, pode ser um empregado. Como ele aprende? Se ele aprende lendo, se ele aprende ouvindo, se ele aprende escrevendo ou se ele aprende falando. Simples, se ele aprende ouvindo, cuidado com o que você fala, porque ele vai gravar muito tudo aquilo que você fala. Se ele aprende falando, deixa ele falar e pergunte para ele o que ele está pensando. Se ele gosta de escrever, peça para ele escrever, ou mande um e-mail e veja o retorno do e-mail que ele vai escrever para você. Ou no WhatsApp, né? Hoje tem os canais de comunicação são amplos, né? E se ele gosta de ler, você manda um texto para ele ler e ele vai aprender lendo. Então é interessante esse canal para que você consiga compreender melhor quem está junto com você. Tanto seu filho como eu contei aqui, seu filho, seu pai, seu amigo, seu sócio, todos nós somos assim. Como que você aprende? E aprender a aprender é a grande sacada, né? Porque aprender a aprender é uma tremenda de uma virada na sua história. Como que você aprende? É uma pergunta que você tem que fazer para você primeiro, para depois fazer e falar com o seu sócio ou interlocutor. Então, compreender primeiro para depois ser compreendido é o quinto hábito e muito importante. O sexto hábito que o Stephen Covey coloca é criar sinergia. A sinergia é uma palavra linda, que é uma palavra da união, né? Uma pessoa sozinha pode fazer algo importante. Duas, se estiverem com os mesmos objetivos, farão muito mais. Por quê? Porque a sinergia que vai encontrar dentro dessas mentes, a famosa Mastermind, que é uma das 16 leis do triunfo, que Napoleon Hill coloca no livro dele, né? As leis do triunfo, desculpa. As leis do triunfo, uma delas é a criação da Mastermind. Acho que deve ser a primeira, acho. E a Mastermind é a mente mestra. Quando você tem duas mentes, elas vão criar sinergia, se elas tiverem coerência nos seus objetivos, e não ser iguais, longe, porque elas são diferentes, com certeza, e graças a Deus, mas ao mesmo tempo com o mesmo objetivo. Se você tiver essa sinergia, você cria um ambiente extremamente, extremamente eficaz para que tudo aconteça de maneira correta. Então, o grande ponto desse trabalho da sinergia, da Mastermind, Jim Collins coloca, interessante isso, que Jim Collins fala nas empresas feitas para vencer, ele coloca que primeiro você tem que ter o quem para depois o quê. E o primeiro você tem que colocar as pessoas dentro do ônibus, nos seus devidos lugares, para depois buscar o caminho. E essa é a grande diferença entre o seu sucesso, que é um objetivo que você tem que colocar dentro de você, para que você vá atrás, que é o primeiro passo lá, ser proativo e começar com o objetivo na mente, mas quando você fala em grupo, em time, você tem que ter as pessoas primeiro para depois ir atrás do sonho. Muito diferente da visão que a gente vê por aí. A maioria das pessoas, elas não têm tanto sucesso porque elas criam um ambiente de sonho e aí vão achando as pessoas, atropelando essa relação de achar o time, sendo que o mais importante é achar o time para depois criar esse caminho, esse sonho. Muito interessante essa visão. Então a sinergia e a criação da Mastermind é um grande ponto do cooperativismo, e o cooperativismo leva a isso. Ele, na essência da palavra cooperativista ou do cooperativa, ela já é a essência da sinergia e a essência da formação da Mastermind. Muito interessante essa visão, né? E o sétimo hábito é afinar o instrumento. Afinar o instrumento tem uma relação com uma história muito bacana. Afinar o instrumento é você todo dia está melhorando esses 6 grandes hábitos. Tanto seus hábitos, que você vai ter independência com os 3 primeiros, e depois da relação sua com os outros. E esse afinar o instrumento tem uma relação direta com melhorar todos eles todos os dias. E aí entra o conceito japonês do Kaizen, que é todo dia melhorar um pouquinho, e a médio e longo prazo você mudou totalmente a história de uma nação, de um grupo, de uma empresa.
Esse afinar o instrumento tem relação direta com o ethos, que é a formação das pessoas em termos da capacitação delas, achar as pessoas que gostam daquilo, achar e colocar as pessoas no seu devido lugar em termos do que elas amam fazer, e formar formar em termos de estudo, em termos de formação, de qualificação, essas pessoas todos os dias. Esse é o grande século XXI nascendo. Formar as pessoas como se fossem seus filhos, como você ama seus filhos. Então, você tem que buscar dentro da sua empresa você amar todas as pessoas que estão com você nessa jornada, né? Porque se o caminho do castelo não vale a pena ir para o castelo. Esse é o conceito do ethos, que é fazer com que as pessoas sejam cada dia melhores naquilo que elas se propõem a fazer, que tem a ver com o ser. O pathos é também formar as pessoas em relação humana, como a gente pode melhorar essas pessoas em termos de relação de atividade dentro do grupo. Como é que eu posso fazer essa pessoa melhorar a performance dela? Esse seria o pathos. E logos, como eu ensino essas pessoas a expressar suas vontades. Como que eu ensino essas pessoas a divulgar aquilo que elas querem? Como que eu posso me aproximar mais e saber se essas pessoas podem estar cada dia mais fortes dentro do grupo? Por quê? Porque uma empresa é como se fosse uma corrente. E a corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Então nós temos que ter pessoas fortalecidas, empoderadas. E aí se criou o afiar o instrumento. O afiar o instrumento nada mais é que formar o seu time e esse time estar preparado para fazer um trabalho digno de nota, para que você tenha a recompensa daquilo em termos de médio e longo prazo. Esses são os 7 hábitos que vêm diretamente dentro do conceito da cooperação e do trabalho de grupo em termos de formação de futuro.